A Juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito da temática da adoção internacional. Iremos ver como se processa a adoção de crianças residentes no estrangeiro por casais ou pessoa residente no território nacional, como se processa a adoção de criança residente no território nacional por pessoa ou casal residente no estrangeiro e como se processa e se é possível ou não a adoção internacional quando os países envolvidos não tenham aderido à Convenção de Haia. Pronto, na primeira situação que eu enunciei, portanto, temos pessoa ou casal candidato à adoção residente em Portugal que pretende adotar uma criança no estrangeiro. Como é que isto se processa? O casal ou a pessoa adotante candidata à adoção formula a sua pretensão junto do organismo de segurança social da sua área de residência. O organismo que funciona como autoridade central irá verificar se o pedido reúne todos os requisitos ou não. Relativamente à pessoa dos adotantes, estão verificados aqueles requisitos que eu já mencionei a propósito da adoção nacional e que não vou aqui repetir porque já foram esmiuçados. E se verificar que estão reunidos todos estes requisitos, irá encaminhar o pedido para a autoridade central do país da residência da criança ou jovem. Ou do país relativamente ao qual os candidatos à adoção pretendem adotar uma criança. A autoridade central desse país irá verificar se existe alguma criança ou jovem nas condições necessárias para que possa ser adotada, nomeadamente irá verificar se existe ou não uma criança relativamente ao qual estejam definitivamente comprometidos os vínculos próprios da filiação, se relativamente a essa criança é viável ou não a adoção em território nacional, no território, portanto, do país onde se encontra a residir, e verificar a impossibilidade de integração da criança numa família desse país, então irá comunicar à autoridade central a viabilidade, portanto, do pedido de adoção formulado por pessoa ou casal residente no território nacional relativamente à criança residente noutro país. Depois de verificada a viabilidade do pedido de adoção, portanto, ele é tramitado, como já enunciei, os mesmos requisitos a propósito da adoção nacional têm de estar todos preenchidos aqui e, se de facto tiverem reunidas todas essas condições, mediante concordância, cooperação e colaboração das autoridades centrais, no sentido de verificarem a reunião de todos os requisitos necessários, poderá ser, então, constituído o vínculo da adoção internacional. Se a criança residir no território nacional e o casal adotante residir noutro país, irá processar, o processo irá ter uma tramitação semelhante. Portanto, o casal adotante irá formular o pedido junto da autoridade central do seu país, através dessa autoridade central, que poderá ser ou não um organismo de segurança social ou outro que o país em causa tenha identificado como tal, irá reencaminhar, depois de verificados os requisitos relativos à pessoa dos adotantes ou do adotante, irá encaminhar esse pedido à autoridade central do nosso país e, se a autoridade central entender que se encontram reunidos todos os requisitos, quer quanto à pessoa dos adotantes, quer quanto à pessoa da criança ou jovem que tem perfil para a adoção, ou seja, quando digo tem perfil para a adoção, é aquilo que eu já mencionei, é comprometido, relativamente à qual se verifica o comprometimento irremediável dos vínculos da filiação biológica, relativamente à qual não haja solução no território nacional de integração em termos definitivos numa família, reunidos todos esses requisitos, bem como prestados todos os consentimentos que sejam necessários,
será viável, portanto, a autoridade central do território nacional irá comunicar à autoridade central do país de onde provém a pretensão que estão reunidos os pressupostos e será posteriormente constituído o vínculo da adoção da criança residente em Portugal, que irá deslocar-se, portanto, para outro país que não o da sua residência habitual. Existe outra situação que é a de, portanto, adoção internacional de países que não tenham aderido à Convenção da Haia. E coloca-se desde logo a questão de saber se é viável ou não a adoção internacional nesse âmbito. No que concerne a Portugal, será viável, portanto, essa adoção internacional com países que não tenham aderido à Convenção da Haia, se para já for reconhecida a intervenção da autoridade central portuguesa e relativamente a esse país tenham sido estabelecidas convenções bilaterais que se coadunem com os princípios da Convenção de Haia e que permitam, em termos semelhantes, portanto, preservar os direitos fundamentais da criança e o seu superior interesse em termos idênticos. Ou seja, se algum país que não tenha aderido à Convenção de Haia tiver relativamente a Portugal um acordo bilateral, portanto, haja um instrumento internacional aplicável aos dois países e que se coadune com as normas imperativas, até as constantes da Convenção da Haia e da nossa legislação, que se coadunem, portanto, com o superior interesse da criança, o facto de não terem aderido à Convenção da Haia não irá impedir que se possa constituir, relativamente a esses dois países, um vínculo semelhante à filiação natural, portanto, através da adoção. Relativamente aos países que tenham aderido à Convenção de Haia, as soluções que permitem a adoção internacional são sempre situações definitivas que permitam a integração na família do casal ou pessoa adotante em termos semelhantes à filiação. Ou seja, não é viável chamar-se à adoção a uma situação que se reconduz a um apadrinhamento, porque aí a situação da criança que é transferida para outro, por exemplo, da criança estrangeira que é transferida para o nosso país, não irá haver reconhecido uma situação idêntica da filiação através da figura do apadrinhamento, o qual não implica corte, como já expliquei noutras sessões, com a família natural e não permite a integração da criança no agregado dos padrinhos em termos semelhantes ao da filiação. Portanto, o apadrinhamento é uma situação diversa que não está contemplada na Convenção da Haia. Portanto, a Convenção da Haia é apenas aplicável a essas situações, portanto, em efeitos idênticos ao da filiação biológica. Qualquer outra solução de integração da criança numa família com residência noutro país daquela em que reside a criança não é viável ao abrigo desta convenção no que concerne à adoção internacional. Nunca poderemos chamar a adoção internacional a uma situação dessas em que não se constitui o vínculo próprio da filiação através da adoção. Pronto, relativamente ao que queria abordar hoje, que era a tramitação, em termos gerais, da adoção da criança residente em Portugal ou noutro país, ou quando haja intervenção de países que não tenham aderido à Convenção da Haia, penso ter dito o essencial e espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.